Olá pessoal, muito bom dia para vocês. Eu sou Fagundes, Canal Brasil Notícias. Hoje, 31 de março de 2023, né? A gente está trazendo a primeira matéria do dia e eu achei interessante essa matéria aqui, gente, porque eu tinha visto uma outra matéria que eu estava até pensando em trazer para vocês ou não, mas eu vou trazer porque, né? A Gleisi Hoffmann falando, né, atacando o Bolsonaro, dizendo não, que agora o Brasil está melhor do que quando você era presidente. E eu queria entender essa lógica do PT, né? Porque desemprego aumentou, a inflação está comendo solta, a Bolsa de Valores está tendo, de janeiro para cá, teve uma das maiores retiradas em massa de investimento estrangeiro. Eu queria entender essa lógica dela, né? Enfim, o setor econômico não anda bem das pernas, mas ela disse que o Brasil está melhor do que com o Bolsonaro. E aí, para acabar de completar, essa matéria que eu vou trazer para vocês aqui, que denota claramente que para a esquerda o melhor é sempre o pior para o povo. Então, quando ela diz o Brasil hoje está melhor, ela está dizendo que está melhor para nós e pior para o povo. Porque eu não vejo outra explicação para isso aqui. Mas antes, vamos para os comentários, ver o que o pessoal tá comentando aqui nos bastidores, o que o pessoal tá deixando aqui, né? Os assuntos de ontem, né? Enfim, Bolsonaro tá causando aí um rebuliço no pessoalzinho da esquerda aí, né? Bom, vamos ver o primeiro comentário aqui, deixa eu ver. Cadê aqui, gente? Minha amiga Jociné Loyola, um bom dia, querida. Ela comentou aqui, ó. Que horror! Ela comenta no vídeo. Bomba, empresa anuncia ter vendido maionese com ingrediente vencido. Gente, é Fugini a marca aí, tá? Se você comprou, fica ligado aí. Né? Acho que o início do lote acho que é 354, uma coisa assim. Né? Se começou com esse lote, significa que o seu corante, o corante que foi usado, né, estava vencido. Bom, vamos à matéria? Contas do governo têm rombo de 41 bilhões de reais em fevereiro. Não acaba por aí. Pior resultado da série histórica. Então eu pergunto para vocês, aonde o Brasil está melhor com o Lula do que com o Bolsonaro? Para o povo, aonde está melhor? Cara, é o primeiro ano do governo Lula. Fevereiro foi o segundo mês do governo Lula e nós já conseguimos bater mais um recorde. O maior rombo da série histórica. E aí eu faço a pergunta, aonde Gleisi Hoffmann está vendo melhorias para o povo? Pode ser para eles lá, que voltou a roubalheira, voltou o toma lá da cá. Para eles pode ser que realmente o Brasil está melhor. Mas para o povo não. Temos um rombo de 41 bilhões. E só nesses meses aqui a nossa dívida já subiu para 6 trilhões de reais. Quer dizer, o governo Bolsonaro pegou uma pandemia, pegou o efeito da guerra, conseguiu equilibrar as contas. O governo Lula já entrou e cadê o efeito, gente, do teto dos gastos? Onde que tá? Disseram que ia economizar. Eu tô vendo um rombo aqui, não uma economia. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ative aí o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos. Comente, compartilhe, deixe aí o seu like. Na descrição você vai encontrar chave Pix. Eu convido você que gosta do nosso canal, curte nosso trabalho, seja um colaborador, seja um apoiador do canal Brasil Notícias. A gente precisa muito da sua ajuda. Gente, no final da descrição tem o link de convite para todo mundo que tem Telegram e quiser fazer parte do nosso grupo e receber as nossas matérias em primeira mão, dá um pulinho lá que vale a pena. E todos os sábados às 20... Amanhã é sábado, né? Todos os sábados às 21 horas, perdão, às 20h30, um pouquinho mais cedo agora, tem as nossas lives e é o seu comentário. Quem traz o assunto é o que você comenta que a gente discute aqui na live, beleza? Vamos lá para a matéria, né? Para esse Brasil melhor de Gleisi. As contas do governo registraram rombo de 41 bilhões de reais em fevereiro, o pior resultado da série histórica, com início em 1997. Então a coisa começou lá atrás. Veja, foi pior do que no governo Lula
foi pior do que no governo Dilma. Com toda a pilantragem de Dilma, ela ainda no meio, ela não teve um mês de fevereiro que teve esse rombo. Início em 1997. Em fevereiro de 2022, o resultado havia sido negativo em 20, presta atenção, 20,4 bilhões. Veja, com Bolsonaro, o rombo estava em 20,4 bilhões, ou seja, nós tínhamos saído de uma pandemia, o governo tinha gasto muito dinheiro com auxílio emergencial, com aquele negócio lá para socorrer as empresas, para socorrer os estados. Então, o prejuízo aqui do governo federal foi por conta dessa liberação de dinheiro para poder socorrer o Brasil, o país, em meio àquele período do fica em casa, a economia a gente vê depois, quer dizer, né? Então, obviamente, você tinha uma razão para esperar um rombo, uma dívida. Cansou-se de falar, o país está se endividando por conta... Se governadores e prefeitos não tivessem fechado tudo, tivessem equilibrado ali tudo direitinho, né, feito alguma... Não, o Brasil também não teria entrado no buraco que entrou naquela época, né? Mas mesmo assim o governo Bolsonaro atendeu, né? Lembram que o STF tirou do presidente Bolsonaro o poder de resolver as questões e apenas deixou a obrigação de enviar dinheiro? Pois é, governadores aproveitaram nesse período e tomem dinheiro, né? Então, o governo federal se endividou socorrendo o povo, mas foi uma dívida de 20 bilhões. A pergunta que a gente faz é agora, como é que o governo Lula explica, sem pandemia, sem guerra, sem efeitos da guerra, como é que eles explicam o aumento do rombo? Bom, continuando. Não tem crise, não tem guerra, mas tem rombo, né? O resultado do mês passado foi pior do que a mediana das expectativas do mercado financeiro, cujo a projeção apontava um saldo negativo de 35,7 bilhões de reais, de acordo com o levantamento do Estadão Podcast junto a 20 instituições financeiras. Outro ponto que eu quero chamar a atenção. A projeção, gente, era de 35 bi. Foi maior do que se esperava. E aí eu chamo a sua atenção justamente para as projeções do governo Bolsonaro. Que na época do Bolsonaro, os caras diziam, não, a inflação no Brasil vai para tanto. Aí não ia. Ah, porque o PIB do Brasil vai ser negativo em 10, não sei quanto por cento. Aí o PIB do Brasil, 4, alguma besteirinha. Não caiu como eles disseram. Negativos, né? Depois fala assim, não, porque o PIB vai crescer 0,3% no Brasil. O PIB crescia 1, alguma coisa. Superava no crescimento a estatística e quando era negativo não atingia a meta que eles diziam. Quer dizer, mostrava um equilíbrio do governo. Aqui os caras fizeram uma projeção e o governo Lula superou a desgraça. O contrário do governo Bolsonaro. Eles projetavam uma desgraça, Bolsonaro não atingia a meta da desgraça que eles colocavam. Aqui os caras projetaram um valor, o Lula ultrapassou o valor. Isso é uma coisa que deve chamar a nossa atenção, né? Isso chama a atenção. É o governo que é sempre para mais quando é na questão dívida e para menos quando é na questão povo. O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse que o segundo mês do ano costuma ser sazonalmente deficitário, ou seja, quando as despesas superam as receitas com arrecadação de impostos e transferências. No bimestre, porém, o resultado apresenta 38 bilhões de reais de superávit acumulado. Os 3 primeiros meses são mais desafiadores porque não têm efeitos das medidas que já tomamos, disse durante entrevista coletiva e acrescentando que o resultado parece ser satisfatório. O secretário afirmou também que o déficit visto no mês passado foi maior porque não houve as receitas extraordinárias que ingressaram em fevereiro de 2022, né? No acumulado dos primeiros 2 meses do ano, o governo registrou superávit de 37,8 bilhões de reais, o segundo melhor resultado para o período na série, só atrás do primeiro bimestre de 2022, período do ano passado. Esse mesmo resultado era positivo em 56,4 bilhões de reais.
Em fevereiro, as receitas tiveram queda real de 12,1%. Deixa eu só ver aqui um negócio aqui, gente. Deu uma dúvida aqui. Só no acumulado, né? Ó, outra coisa que eu chamo a atenção, ó. Até o superávit caiu. Até o superávit caiu, ó. No acumulado dos primeiros 2 meses do ano, o governo registrou superávit de 37,8 bilhões de reais. Gravem isso. O governo Lula, né, registrou superávit de 37,8 bilhões de reais. Esses 3 meses. Isso aqui é o acumulado que vem desde o ano passado. Mas aqui chama a atenção, porque quando o Bolsonaro pega, em fevereiro do ano passado, o primeiro bimestre do ano passado, tínhamos saído da guerra e tínhamos saído da pandemia. Eu vou dar o número para você aqui. Esse número que eu acabei de citar ficou atrás daquele número. Ou seja, se naquele momento o Brasil conseguiu crescer e veio crescendo de lá para cá, o que aconteceu no meio do caminho que levou a essa queda aqui? Ainda que o número é positivo, mas houve uma redução. Ó, vou ler. No acumulado dos primeiros 2 meses do ano, o governo registrou superávit de 37,8 bilhões de reais. O segundo melhor resultado para o período na série, só atrás do primeiro bimestre de 2022. Em igual, período do ano passado, esse mesmo resultado era positivo em 56,4 bilhões de reais. Quer dizer, no governo Bolsonaro, nós tivemos o quê? 56, alguns bilhões. No governo Lula, quando ele assume, isso cai para 37. Veja que teve uma queda de quase 20 bilhões de reais. Ainda é positivo. Mas fica a pergunta, qual é a pandemia que nós tivemos em 2022? Nenhuma. O Brasil vinha crescendo. O que aconteceu no meio do caminho? De setembro para frente, o Brasil começou a ficar instável por conta das eleições. Depois que o Barbudo ganhou, nós começamos a ter crises econômicas, o impasse dos investidores, o impasse da economia. Lula assume, não dá uma dentro, de lá para cá só ladeira abaixo. Então você tem ainda o aumento do déficit, mas, no entanto, o recuo desse déficit. Bolsonaro, depois de pandemia, depois de crise... no início da crise, na verdade, da guerra da Ucrânia, porque a guerra começa em fevereiro do ano passado. Bolsonaro tá saindo de um pepino e entrando em outro, mas mesmo assim o Brasil cresce 56. Lula pega um país próspero e o negócio diminui. Em fevereiro, as receitas tiveram queda real de 12,1% em relação a igual mês do ano passado, outra queda. O acumulado do ano houve baixa de 3,3%, outra queda. Já as despesas caíram 0,9% em fevereiro, já descontada a inflação. No acumulado de 2023, a variação foi positiva em 2,4%. A meta fiscal para 2023, estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, autorizava um déficit de até 65,8 bilhões de reais nas contas do governo central. No entanto, após a aprovação da PEC da transição, a Lei Orçamentária Anual deste ano contemplou um rombo muito maior de até 228 bilhões de reais, 2,1% do PIB, gente. Olha o absurdo. A equipe econômica lançou um pacote fiscal em janeiro para tentar atenuar esse resultado negativo. E agora espera fechar o ano com um rombo de 107,6 bilhões, 1,0%, conforme projeção divulgada no relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas deste mês. Aí a matéria. Bolsonaro fecha o Brasil em azul. Os caras já projetam mais de 100 bilhões de rombo. Faz o L, galera. Faz o L. Esse é o governo que projeta rombo, enquanto nós tiramos um governo que projetava superávit, crescimento. Mas deixa pra lá, vamos lá. Vamos para os comentários. Deixa eu ver aqui, Fabrício Silva, meu amigo. Parece que eles estão fazendo de tudo para eliminar Bolsonaro. É estranho, né?
É estranho. Será vingança? Governo Lula retira carros blindados de Bolsonaro. Marcado comentário. É estranho isso aí. Tirar os carros blindados é estranho, né? Muito estranho. É engraçado, o Lula tinha direito a carro blindado. Aí o governo Lula agora diz que Bolsonaro não tem. Fabrício Silva, meu amigo. Nunca vi um homem tão perseguido. Eles vasculham tudo dele e isso só fortalece Bolsonaro. Comentou aqui no vídeo. PF marca para a próxima semana depoimento de Bolsonaro sobre joias. Tá aí. Marcado comentário. Daqui a pouquinho a gente volta, gente. Fui.